Acredita-se que há muito tempo o mundo foi dominado por seres celestiais. Entre os governantes do nosso mundo existiam anjos e demônios. Esses equilibravam o que hoje habitamos. Em algumas séries ou filmes já presenciamos essas figuras de uma forma diferente. Castiel, Lúcifer e Gabriel são os nomes dos seres mais conhecidos desse meio. No entanto, há um extremamente temido e o seu nome é Abaddon, o anjo do abismo. Eu sou Benjamin e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já deve ter ouvido falar de Lúcifer alguma vez, certo? Conhecido como Rei do Inferno, o anjo caído é o responsável pelo submundo. Ao lado de Lúcifer, vários outros anjos caíram por causa de seus pecados. Entre esses estão Iecum, Quezabiel, Penemue e um dos mais temidos de todos, Abaddon. Esse nome se traduz literalmente do hebraico em destruição, ruína e perdição. Só com isso podemos perceber que não é um bom ser e que devíamos evitar ao máximo qualquer coisa ligada a ele. O nome também é utilizado para se referir ao local dos mortos. O ser é conhecido, segundo os gregos, como Apolion. Seu nome também é usado para descrever os lugares onde pode ocorrer a destruição. Algumas lendas afirmam que esse é um lugar que Moisés descobriu, mas que o mesmo era o inferno, que havia sido engolido pelo fogo. Abaddon passou a ser descrito como uma entidade e não lugar a partir do Novo Testamento. Este é temido por ser o demônio da morte e da destruição. Muitas vezes Abaddon é equiparado a Satanás e Samael. Em Apocalipse, na Bíblia Sagrada, livro seguido no cristianismo, ele é o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. O demônio é citado em alguns trechos da Bíblia Sagrada, dando mais conhecimento a quem se interessa sobre. Em Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 11, há um trecho que diz: "E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ele é descrito como rei de gafanhotos com rostos de homens, cabelos de mulheres, caudas de escorpiões, dentes de leões, asas que fazem barulhos como cascos de cavalos em batalhas e enormes garras." Abaddon é o chefe dos demônios da sétima hierarquia, o quinto anjo da tradição apocalíptica que abrirá o poço do abismo. Com isso, irá liberar essas criaturas que durante 5 meses atormentarão todos aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. Religiosos temem o dia da destruição. Segundo eles, será o despejo da ira de Deus sobre os humanos. Uma passagem bíblica diz que, quando o quinto anjo tocar sua trombeta, uma estrela cairá na terra. Esse seria Abaddon. O anjo do abismo trará consigo uma chave para o abismo. Com ela, Abaddon trará o caos para o mundo, libertando uma imensa nuvem de fumaça de onde sairão os seus gafanhotos medonhos. O anjo é descrito algumas vezes como um ser bom, visto que, segundo o livro sagrado, mais tarde, ele voltará do céu com a mesma chave e uma corrente para aprisionar Satanás no abismo por um milênio inteiro. Nesse novo domínio, os anjos caídos não poderão danificar o planeta ou os seres humanos que carregam o selo de Deus em suas testas. Durante 5 meses completos, Deus permitirá que eles atormentem os impenitentes da humanidade. A interpretação de Abaddon já foi feita de várias formas. Diversos autores pensavam em Abaddon como um lugar e não uma entidade. Há um trecho que diz: "Quando os anos do mundo foram cumpridos, Deus vivificará os mortos e levantará da terra os que dormem. O Sheol restaurará seu débito e Abaddon seu depósito, e todo homem será recompensado de acordo com suas obras." Na chave de Salomão de Máter, Moisés invoca Abaddon como um deus capaz de trazer chuvas destrutivas.
Ao invocá-lo, imediatamente caiu a chuva que eliminou homens, gados e rebanhos inteiros. O rei do abismo também foi apontado várias vezes como o deus da morte e a entidade responsável por levar todas as almas para o vale de Josafá, na escritura como o juízo final. Há uma escritura antiga, caros amigos, chamada Tumba de Jesus, onde ele foi descrito para estar presente no local onde Jesus ressuscitou. No evento, diversas pessoas protestantes começaram a descrever Abaddon de várias formas. Há quem diz que ele possui a forma do anticristo. Outros disseram que ele mais se parecia com Satanás, ou seja, que era o próprio diabo do local. Você deve ter ficado imaginando como seria essa invasão dos seres do anjo caído, né? Com uma grande legião de demônios sob seu domínio, Abaddon está entre os seres mais poderosos que existem e também como um dos mais medonhos. Não é para menos, né? Como afirmamos anteriormente, Abaddon é um dos anjos caídos que não são citados na Bíblia Sagrada. Se você não sabe o que é isso, vai entender agora. Segundo as histórias, alguns anjos começaram a sentir ciúmes da relação entre Deus e o homem. Então, eles se rebelaram do paraíso, dando assim início aos sentimentos que não existiam antes, como a inveja, por exemplo. O mais famoso dele e também o líder, Lúcifer, tentou a todo custo provar a Deus que os homens não eram dignos de todo o seu amor. Lúcifer é então conhecido como o rei do submundo, ou melhor, como o rei do inferno, que as pessoas tanto temem. No total, são 10 anjos caídos, e como todos sabem, Abaddon está entre os mais temidos. Ao seu lado está Azaziel, o anjo conhecido por apresentar armas para o homem. Foi Azaziel quem ensinou a fazer espadas, facas e armaduras com a intenção de causar guerras. Leviatã, outro anjo, é conhecido como um dos governantes do inferno. Ele é considerado a encarnação do mal absoluto. Semiasa é temido por ser líder de falanges de mais de 100 entidades de demônios. Segundo a história, ele foi o anjo que convenceu os demais a virem à terra atrás de mulheres. Iecum é outro anjo caído, considerado o primeiro seguidor de Lúcifer e responsável por desencaminhar os demais anjos. Quezabel, segundo anjo seguidor de Lúcifer, foi o primeiro a incentivar os anjos a terem relações sexuais com os seres humanos. Isso porque acreditava que os homens eram inferiores. Gadriel foi o terceiro influenciado pelo rei do submundo, sendo responsável por ensinar os anjos sobre a morte e sobre como poderiam manusear suas espadas uns contra os outros. Penémoe foi o quarto anjo desviado e o responsável por trazer a mentira para a terra, antes mesmo do pecado chegar. O 10º anjo caído, Quezíade, foi quem ensinou aos homens sobre os espíritos, sobre a vida após a morte, e dizendo que podiam ser tão importantes quanto Deus, causando assim uma grande intriga. Apesar de todos esses atributos aos demais anjos, Abaddon segue sendo um dos mais, se não o mais temido de todos. Seus poderes e exércitos são capazes de dominar todo o submundo, segundo as histórias. Você deve estar imaginando a aparência de Abaddon, certo? Segundo algumas descrições, ele possui uma figura maligna, asas enormes, chifres e um tridente, além de sua cor avermelhada. No entanto, existem diversas aparências por aí, dependendo da crença e dos relatos. O que aumenta ainda mais o temor do anjo caído é seu aposento. Dizem que Abaddon senta-se em um trono de vermes, podendo comandar de lá mesmo o seu exército de gafanhotos. Usando de sua imagem sombria e medonha, algumas séries e filmes retratam bem sua imagem. Supernatural, por exemplo, mostra Abaddon como um dos únicos cavaleiros do inferno que restaram. Ele foi sozinho responsável pela extinção do original Man of Letters. Chegou ao presente por meio de viagens no tempo em busca de Henry Winchester. Além dele, a chave da Ordem das Cartas também era buscada. Na série, o anjo que deixou o inferno percebeu que o lugar estava em um estado vergonhoso
Então abandonou a busca pela chave e decidiu que tomaria o inferno. Assim como na história bíblica, Abaddon buscava aprisionar o rei do submundo em seu abismo. A personagem de Supernatural ordenou que os demônios leais a ela tirassem as almas de pessoas inocentes e levassem ao inferno, para que pudessem se transformar em demônios. Na série, a criatura era originalmente humana e uma das primeiras almas caídas que se transformou em um demônio do inferno. Abaddon foi pessoalmente escolhida por Lúcifer, o criador dos demais demônios, para se tornar um cavaleiro do inferno. Assim como os outros demônios, foi treinada pelo cavaleiro original Caim, assim causando estragos na Terra por milhares de anos. Segundo a história, ela teve sentimentos românticos pelo cavaleiro original, que não retornou como era esperado. Bom, como dissemos no início do vídeo, e voltamos a afirmar, Abaddon é um dos mais temidos seres infernais, apesar de ser visto por algumas pessoas como um ser bom, pois a profecia afirma que ele será o responsável por prender o diabo no abismo por 1 milênio completo. O vídeo de hoje chega ao fim assim. Um grande abraço, caros amigos, e até o próximo.